Bom dia, estamos aqui na Integral Clínica com a doutora Caroline, médica e especialista em tricologia. Vamos fazer uma perguntinha da alopecia androgenética e ela vai estar respondendo e esclarecendo as nossas dúvidas. Primeira perguntinha é: quais fatores levam uma pessoa a ter a alopecia androgenética? Então, a alopecia androgenética ela tem base inflamatória, hormonal e genética. Então, a gente sabe que os genes tanto do pai quanto da mãe têm influência em relação ao desenvolvimento desse tipo de patologia no cabelo. Tudo, né, eu falo, além dos fatores como foi citado, a parte externa pode influenciar em relação a um afinamento do fio. Que a alopecia androgenética é o quê? Um processo de miniaturização dos fios, fazendo com que a mulher ou o homem pode ter tendência à calvície. Mas o bom hoje é que a gente consegue tratar de forma ainda melhor. Sim. Quais as diferenças dessa alopecia entre o homem e a mulher? Em relação a questão da fisiopatologia da alopecia androgenética é a mesma tanto para o homem quanto para a mulher. Nós temos fatores que podem fazer com que o homem tenha um pouco mais de evolução, de progressão para a calvície, e na mulher também, né? Vou falar a relação da parte hormonal. No homem, por exemplo, o fator androgênico, como por exemplo a testosterona ou algum outro hormônio, então influencia um pouquinho maior no homem, fazendo com que ele tenha mais chance de calvície. Então, tecnicamente, os dois podem desenvolver um processo de miniaturização, que é o afinamento do fio, mas com certeza a gente não tem um limiar tão tênue em relação à diferenciação. A fisiopatologia para os dois tende a ser a mesma. A gente sabe hoje que a alopecia androgenética ela pode ter uma progressão para uma alopecia cicatricial, que é o que a gente chama de FAPD, mas isso é só assunto para outro momento. Mas a gente geralmente vê mais no homem. Então, na verdade, é porque hoje muitas mulheres não têm conhecimento. A gente hoje tem visto muita mulher com alopecia androgenética. Assim, se a gente for colocar em relação à epidemiologia, a gente sabe realmente que o fator masculino ele é muito maior, né? Em torno de 70% dos homens podem ter, na mulher em torno de 50%. Então, em relação à metrificação, realmente a gente coloca que o homem tem mais. Quais tratamentos podem ser utilizados para tratar? Então, hoje a gente fala no tratamento do ponto de vista oral, tomar medicação, a gente tem um tratamento tópico, que é o paciente usar algum tipo de ativo em casa. Temos procedimentos, aqui a gente faz o MMP, que é a microinfusão de medicação, a mesoterapia, tem a terapia regenerativa com PRP, com exossomos, capilil. Nós temos também a LED-terapia associando junto com os tratamentos. E todo paciente que tem alteração capilar, a gente tem que avaliar os exames, porque aí sim a gente diferencia um tratamento completo, porque o cabelo ele tem um desenvolvimento bom quando o nosso corpo está bem. Então ele é uma manifestação da nossa saúde. Por isso que é importante todo paciente que se propõe a tratar cabelo, a gente também conseguir corrigir de uma melhor forma possível, né, a saúde do nosso corpo. Tudo influencia, né? Tudo está interligado. Exatamente. O cabelo tem ligação direta com a saúde, né? Como é feito o diagnóstico da alopecia? O diagnóstico a gente tem os guidelines que falam sobre a questão de alguns pontos. O primeiro diagnóstico é pela tricoscopia, né? Então, a tricoscopia é um exame que a gente usa um aparelho específico que avalia de perto como está o couro cabeludo. O que a gente vai ver, né, de diferente em relação à questão na tricoscopia? É uma miniaturização do fio, que é o que a gente chama de anisotricose, com a diferença de espessura entre um fio e outro. Então, isso é bem evidente. Quando a gente sabe que tem mais de 30% de miniaturização desse afinamento na tricoscopia, a gente já fecha o diagnóstico. A gente pode ver hialodótica, uma alteração como se fosse uma obstrução da glândula sebácea. Pode ter, além de tudo, uma alteração na coloração, fica um pouquinho mais marrom ao redor dos fios em alguns pacientes. A gente tem uma associação com o processo inflamatório, na tricoscopia também. Além de tudo, a gente observa uma desproporção de afinamento nessa região, principalmente da região frontal, juntamente com a coroa em muitos pacientes. Na mulher, a gente tem uma classificação, chama classificação de Sinclair, que é uma alteração na linha média. Então, a mulher também dá pra gente ter um parâmetro muito fidedigno em relação a isso. Então, engloba vários fatores. Em alguns casos, né, não para a alopecia androgenética em si, mas quando a gente tem dúvida, é necessário fazer a biópsia para um diagnóstico mais preciso. Mas, assim, em relação a uma recorrência, a gente não pede biópsia para todo mundo. São casos específicos, quando a gente tem uma suspeita de uma alopecia cicatricial. Bom, foi essa sua perguntinha. Quero agradecer por ter topado participar de última hora. Mas a gente ficou bem esclarecido essas dúvidas. Eu só quero agradecer. E é isso. Eu agradeço vocês a oportunidade. Sempre que tiver, estou disposta a falar sobre isso. Gosto muito. Já sabemos. Já sabemos.